desobsessão incompleta ou mal-sucedida. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir, e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é de alguma sorte um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. É muito comum às pessoas que desconhecem os complexos problemas existenciais que cada ser, encarnado ou não, carrega em si, acharem que todos os casos de obsessão, isto é, influência negativa e pertinaz de um ser sobre outro, possam ser solucionados por completo. Infelizmente, não é bem essa a realidade. Enquanto existirem atitudes levianas, desatinos, paixões descontroladas, insensatez, egoísmo e orgulho tão exacerbados, existirão causas de problemas obsessivos, com amplas repercussões em ambos os planos de existência e, não raramente, para várias reencarnações. Não é incomum que pessoas tratadas de processos obsessivos tenham recaídas por não terem modificado substancialmente sua conduta, seu caráter, acreditando que uma aparente ou provisória mudança de hábitos afasta por completo os desarranjos de relacionamento entre uns e outros. Pode até acontecer, e realmente acontece, que os ditos obsessores se afastem após as orientações recebidas nas sessões, encaminhando-se para uma vida mais feliz em regiões da espiritualidade maior, ou regressando na vida material, quando oportuno. Mas, há também situações em que os adversários invisíveis se afastam, aparentemente convencidos de que devem modificar suas condutas, mas que na verdade apenas usam de um recurso simples e muitas vezes eficaz, aquele que poderíamos chamar de recuo tático, para novo assédio em momento oportuno. Entretanto, se o ex-obsediado não mudar efetivamente seus hábitos e atitudes mentais, permanece candidato a novas perturbações pelo fato de manter-se vulnerável a determinado tipo de seres com quem compartilha as mesmas ideias e tendências. Trata-se da sintonia mental, das afinidades emocionais e psicológicas. Dentro dessa realidade cotidiana, não são raros os casos de obsessões parcialmente resolvidas, amenizadas, das tréguas asseguradas para que os envolvidos se melhorem, retemperando o ânimo, dando tempo para as reflexões necessárias às mudanças de rota de suas respectivas vidas. Quantas vezes, pode-se observar que o afastamento recíproco, entre obsessor e obsidiado, é suficiente para a reflexão sobre os acontecimentos e a possibilidade de experimentar a vida sem aquele mútuo tormento, viabilizando o perdão, o entendimento e até os reatamentos de relações, já que em muitos casos é o desamor, e não o ódio, o motor do processo obsessivo. Tais situações de cura ou alívio temporário dos processos obsessivos, deve-se a um fato incontestável: a desobsessão é um processo de autocura, depende essencialmente de uma reformulação de conceitos acerca da vida e das relações humanas, de mudanças profundas, definitivas e radicais de procedimentos, evitando-se aqueles que predispõem ao desequilíbrio existencial. A mente livre de simbiose com seres igualmente perturbados ou perturbadores, depende, sempre, da mudança de faixa vibratória do ser em processo de recuperação espiritual, do contrário serão inevitáveis as recaídas em novos processos de obsessão e repetidos tratamentos, tal qual ocorre com doenças comuns quando não são tomadas medidas profiláticas. Não se surpreenda o leitor quando tomar conhecimento de pessoas que recairão em perturbações espirituais após demorados tratamentos, ou provisórios afastamentos dos fatores que dão causa a tais situações.
Das duas uma, ou o tratamento foi ineficaz, e se o foi deve ser porque as sessões não tiveram condições de reabilitar as partes envolvidas, ou então as partes envolvidas não se dispuseram efetivamente a pôr fim aos próprios sofrimentos, renunciando ao ódio, ao desamor, à vaidade e ao orgulho, ao amor próprio ferido. Aos wreckers e ressentimentos surgidos, frequentemente, não da intenção de prejudicar, mas pela invigilância, ignorância, ou até mesmo por causa de doenças. Como se vê, sem a mudança de conduta moral, mental e espiritual, não se pode pensar na possibilidade de cura em processos de perturbações espirituais, pois o equilíbrio depende da faixa vibratória na qual o ser predominantemente vive, e as reuniões de desobsessão são meios para se atingir um fim que, em última instância, depende dos envolvidos. Às vezes, a simples e sincera disposição individual em mudar os padrões mentais são suficientes para o sucesso do processo desobsessivo, com a manutenção de boas leituras, boas atividades, bons sentimentos e pensamentos que acabam por arrastar aquele ou aqueles que se consideram credores a iguais mudanças de vida, afetando positivamente a tudo e a todos que direta ou indiretamente se ligam ao caso.